Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui do canal do PET. E hoje nós vamos estar dando continuidade aqui na nossa disciplina de Mecânica 3, falando de dinâmica de corpo rígido, né? Nas aulas anteriores a gente estava falando sobre equacionamento envolvendo as leis de Newton, né? Tratando da parte de forças e de momentos. E hoje a gente vai estar falando de uma outra abordagem de dinâmica, que é a parte de trabalho e energia em corpos rígidos. Bom, vamos supor aqui que a gente tem um corpo rígido, né, que ele está em um movimento tanto de translação como de rotação, então ele está se movendo aqui, só que a gente colocou aqui um referencial num ponto P qualquer pertencente ao corpo rígido, e aqui a gente tem uma partícula dm, infinitas partículas dm que compõem o nosso corpo rígido. Então a gente sabe que, por definição, a nossa energia cinética do nosso corpo ela vai ser igual a meio da integral na massa total do nosso corpo, da velocidade ao quadrado de cada partícula, pelo elemento infinitesimal de massa, dm. Só que se a gente, por exemplo, tomar como referência o nosso ponto P e calcular a velocidade de v a partir dele, a gente sabe que lá pela cinemática, que o nosso v ele vai ser a velocidade vp mais a velocidade v do ponto dm, né, com relação a P. Então, se a gente fizer isso, quem vai ser a nossa velocidade dm? Vai ser um VDM, e a gente vai ter um VPX na direção I e um VPY na direção J, mais quem? Um ômega, que é a velocidade de rotação do nosso corpo rígido, né? Vetorial com x na direção I mais j mais y na direção j. Como vocês podem ver aqui, é o vetor R aqui, que vai de P até dm, que ele tem uma componente vai x na horizontal e y na vertical. Então, se a gente resolver isso, a gente vai ter que o nosso VDM vai ser igual a quem? Vai ser igual a um VPX menos ômega y em I mais um VPY e K vezes I vai dar mais um ômega x em J. Certo? Se a gente calcular o módulo desse vetor, a gente tem que o VDM ao quadrado é igual ao nosso VPX menos ômega y ao quadrado mais o VPY mais ômega x ao quadrado. Isso aqui é o valor da nossa velocidade em módulo. É o que a gente joga aqui na nossa equação de energia. Então, se a gente voltar lá na equação de energia, a gente vai ter que T igual a meio de integral em M. Eu já vou resolver aqui os produtos, os quadrados aqui direto, tá bom? Então a gente vai ter VPX ao quadrado menos 2 vezes VPX ômega vezes Y, né, que é 2 vezes o produto do primeiro com o segundo, mais o quadrado do segundo, ômega ao quadrado, Y ao quadrado. E a mesma coisa para o outro lado, né? VPY ao quadrado mais 2 vezes VPY ômega x mais ômega ao quadrado, x ao quadrado, tudo isso na massa dm. Então, a gente sabe que o que acontece quando a gente tem a integral da soma de vários termos. A gente pode separar isso como a soma das integrais, certo? Então, se a gente fizer isso, a gente vai ter que nosso t vai ser meio, a gente vai abrir um parêntese aqui, da integral de VPX quadrado mais VPY quadrado. Vou separar esses dois termos juntos, e a gente sabe que os dois, isso é igual ao nosso VP ao quadrado, que é o módulo da velocidade de P, certo? Então já é um termo que a gente vai colocar aqui direto. Em dm, que mais que a gente vai separar aqui? Mais, se a gente colocar a integral de ômega ao quadrado vezes
x² mais y², colocando em evidência, dm. E aí os termos que faltam, né? Que é o, o VPX aqui, o 2VPX e o 2VPY. Então vai ficar menos integral de m, 2VPX ômega y dm, mais a integral de m de 2VPY ômega x dm. Certo? Uma coisa que a gente sabe que, por definição, isso aqui vai dar quem? Vai dar nosso r², né? E a gente sabe que a integral de m r² dm é o nosso momento de inércia, certo? Então a gente já pode sumir com esse termo aqui e colocar que ele vai dar momento de inércia vezes ômega². E outra coisa que a gente sabe é que é Vp², que é independente de dm, certo? Então a gente vai ter o quê? Que a nossa energia cinética ela vai ser igual a meio, tirando a massa m aqui da integral, então é a massa do corpo rígido, vezes a velocidade do ponto que a gente está tomando como referência ao quadrado, mais meio do nosso momento de inércia em relação ao ponto P, vezes o nosso ômega². E aqui o m também a gente vai tirar da integral, porque os outros termos não dependem dele também, né? Então vai ficar menos m. Aí eu abro parêntese, né? E vou colocar aqui 2 vezes VPX vezes o y e menos 2 vezes VPY vezes x. E aqui fora faltou colocar o ômega também. Então essa é a fórmula para a gente obter a energia cinética para o corpo rígido. Porque se a gente tomar o centro de gravidade como referência, a gente vai estar sumindo com esses termos aqui, ó. Então, se a gente usar o nosso ponto P for o nosso centro de gravidade, a gente vai ficar que a nossa energia cinética é simplesmente dada por essa equação aqui, ó. Então, essa é a energia cinética de qualquer corpo rígido que esteja no movimento plano geral, que envolve tanto translação como rotação. A gente consegue obter ela dessa forma. Ah, e se o corpo tiver só em translação, o que acontece? A gente simplesmente some com essa parcela aqui da rotação. Ele não tem ômega, certo? Então a energia é simplesmente meio de mv² sobre 2, igual era lá na partícula. E se esse corpo estiver girando em relação a um ponto fixo que a gente quer utilizar, a gente também consegue calcular a energia em torno desse, utilizando esse ponto fixo. Por exemplo, supondo que o corpo não estava em translação, só estava rotacionando em torno de P, então a nossa energia cinética ia ignorar essa parte aqui, e aqui ia ficar simplesmente o IP. Então ia ser meio de IP ômega² sobre 2, a nossa energia cinética em torno, calculada a partir de um ponto fixo pertencente ao nosso corpo rígido. Bom, e agora se a gente falar de energia potencial, a energia potencial no corpo rígido é bem simples. Ela é simplesmente, a gravitacional é simplesmente a massa vezes a aceleração da gravidade, vezes a altura do centro de gravidade por um determinado instante, e a energia potencial elástica depende simplesmente do deslocamento de uma mola que faz parte do nosso sistema. Então ela não está relacionada com o corpo em si, e sim com o elemento elástico que a gente quer calcular a energia. Agora, no caso do trabalho, a gente tem um diferencial importante para falar. Vamos supor que a gente tem um momento de binário M atuando aqui. A gente sabe que o momento de binário ele pode ser representado em duas forças, em direções iguais, mas em sentidos opostos, que eu vou colocar aqui F1 e F2, que distam uma distância B qualquer entre elas. Tá, e se a gente quiser calcular qual que é o trabalho desse momento aí? Bom,
a gente sabe lá que o trabalho ele é igual, trabalho de 1 até 2 de uma força é igual a integral, né, da força vezes a distância dr, certo? Só que aqui no nosso caso a gente tem duas forças que estão realizando trabalho, F1 e F2, só que essas forças são iguais, elas têm o mesmo valor. Então o nosso trabalho total do nosso sistema, ele vai ser duas vezes, né, a integral. Quem vai ser a nossa força F aqui? Vai ser simplesmente a nossa força, que F1 é igual a F2 nesse caso. E quem é o nosso dr? Bom, vocês concordam que aqui a gente tem um dθ, certo? E a gente consegue escrever esse dr como sendo a metade de B vezes o dθ, que é o comprimento do nosso arco ali, se a gente considerar esse θ muito pequeno. Então, aqui a gente vai ter B sobre 2 dθ, certo? Então, se a gente corta o 2 com 2, a gente tem que FB dθ é igual ao nosso trabalho. Então, o nosso trabalho de 1 até 2, ele é quem? É o nosso momento vezes o nosso ângulo dθ. Então, isso é o trabalho que é executado por um momento de binário que está atuando sobre o nosso corpo rígido. Ele é dado pelo ângulo que esse momento desloca, e assim como lá com forças, ele era a força vezes o deslocamento na direção que essa força está atuando. Nesse caso, é o momento de binário vezes o deslocamento angular na direção que esse momento de binário está atuando. Se o momento atuar em um sentido e o ângulo crescer no sentido contrário, então o nosso trabalho vai ser negativo, da mesma forma que acontecia para as nossas forças lá. Bom, a aula de hoje é isso, gente. Se vocês gostaram, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, continue acompanhando os vídeos aqui do canal do PET e muito obrigado.